Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai continuar aí a nossa playlist aí, né, de personagens que poderiam estar no torneio, né, deuses e humanos que poderiam estar lutando no torneio de Shumatsu no Valkyrie, mas provavelmente estão aí na plateia em algum canto, né, enfim. Olha, a gente tem aí um vídeo muito legal hoje, cara, que vai ter aí um 2 em 1 de deuses arábicos e um Berserk que já estão pedindo aí um ano, mais ou menos, aí pra trazer o cara, tá? Mas finalmente eu consegui falar dele. Então vamos lá, lembrando que agora a gente tem aí QR Code de Pix, quem quiser, quem puder, dá uma moral aí escaneando QR Code, que aparece de vez em quando aí na tela, vai ajudar bastante, muito obrigado. E agora sim, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então, né, falando sobre os deuses arábicos, que é uma coisa muito engraçada. É deuses arábicos ou árabes? Eu não sei. Eu vou falar arábicos porque é como eu geralmente ouço, então não sei se é o correto, mas é o que eu mais ouço, né, sobre esse panteão misterioso aí, tá? E é com base no mistério que a gente tem que falar deles, principalmente, porque são deuses da Arábia pré-islâmica. Pois é, então é antes do islamismo entrar em vigor lá. E aí isso é interessante, porque pela rápida pesquisada que eu dei sobre esse negócio aqui, aconteceram alguns eventos, né, na região ali da Arábia, que fez com que muito da cultura, da mitologia local fosse perdida com o passar aí do tempo, né, principalmente com o surgimento ali na região do islamismo, né, que meio que foi antirreligioso, né, vamos dizer assim, não teve muito fair play assim com as outras religiões que já estavam vigentes, né, enfim. E aí então, alguns deuses, a maioria dos deuses ali, a gente tem pouquíssimas informações sobre eles, e é nisso que vai se pautar essa parte aqui do vídeo, porque simplesmente a gente tem aqui dois deuses, tá, que eu vou pedir já perdão logo de cara, né, porque eu não sei falar o nome desses deuses árabes nem ferrando, tá? Não sei mesmo falar o nome desses caras aí. Tem um aqui que o nome começa com apóstrofo, então assim, eu não faço nenhuma ideia de como eu começo a falar o nome desse sujeito aqui. Nem sei se é possível. Então eu vou fazer o meu melhor, tá? Desculpa aí adiantado, tá? Então vamos começar falando aí primeiramente do deus An, ou En, como queira chamar, que ele seria aqui um deus climatológico, né? Ele seria um deus climático. Mais especificamente ele é considerado climático porque ele é associado a raios, né? E raio, claro, cai do céu, logo clima, né? Só que eu pensei em algo diferente para ele. Eu pensei que ele, sim, ele usa eletricidade, de fato ele consegue fazer eletricidade, mas de um jeito diferente. Ele pode fazer eletricidade, na verdade, manipulando não o céu, mas o solo. Pois é, ele seria uma espécie de dobrador de terra do Avatar, seria mais ou menos isso. Com o diferencial de que ele poderia usar essa, vamos dizer assim, o pó, vamos dizer assim, que fica no ar, pra carregar a eletricidade nele, saca? Como se fosse ali uma eletricidade estática. Então meio que ele vai carregando, né, trocando golpes ali com o adversário, jogando pedra e terra ali nos movimentos dele também. E essa pedra e terra que vai subindo pro ar, ele vai ali, conforme ele vai trocando golpes, ele vai carregando e ele vai em algum momento dar um golpe explosivo ali, elétrico, bem poderoso, saca? Seria tipo um plasma pulsipante, mais ou menos, seria mais ou menos essa a ideia. Dá pra fazer algo mais ou menos parecido ali, né, desse ponto de vista, sabe? Só que em vez de usar eletricidade mágica, por assim dizer, né, usaria no caso estática mesmo, né, com atrito que ele faria ali, socando a terra no ar, né, seria bem interessante nesse ponto. Fora que tem um ponto muito importante aqui na história, né, quer dizer, na falta de história desse deus árabe, que faz com que ele fique muito interessante também, porque existe um culto, né, existia um culto a esse deus que eles eram conhecidos como filho de An, né, o filho de En. E na verdade esse culto sugere que, de acordo com as pesquisas, né, que eu encontrei, que esse nome En ou An, ele pode ser na verdade uma espécie de apelido, né, uma espécie de título dado a um deus mais antigo, né, ou seja, esse An seria um deus anterior, vamos dizer assim, né, um deus de uma outra época que foi abraçado, vamos dizer assim, por parte da cultura arábica, né? Lembrando que nessa época
pré-Islã, né, a Arábia era bem dividida, né? Tinha ali a Arábia do Norte, do Sul, tinha regiões bem separadas ali. E às vezes até rolava, dependendo se a tribo era muito perto ou não, podia ter ali uma mescla, né? Eles podiam ali compartilhar seus deuses, as suas crenças, né? Mas se você estava muito longe, você não tinha acesso àquela entidade especificamente, né? Você não adorava aquele deus. Então cada região tinha, vamos dizer assim, o seu próprio mini panteão, vamos dizer assim, né? Mas tem um deus que era adorado por todos. E aí entra o plot twist. O An, na verdade, ele seria um outro deus que de alguma forma ele virou esse An, tá ligado? E esse deus antigo seria muito mais bolado na porrada, muito mais brutal, né? E talvez até um pouco mais aí selvagem, por que não, né? A gente fala aqui então do Rubal. Pois é, o Rubal seria a personalidade aí Mor, vamos dizer assim, que tomaria conta do An no meio da batalha, né? E ele seria uma figura muito mais bolada. A história que eu pensei pra unir as duas partes, além desse espacinho que tem aí na história do An, é que o Rubal, ele realmente era um deus muito importante nesse período aí pré-islâmico, né? Porque ele era uma entidade que era tipo unânime, tá ligado? Na região ali da Arábia, que ele era muito importante em comparação com os demais. E ele era adorado em Meca, inclusive, né? O centro ali de adoração dele era inclusive em Meca, antes de ter a invasão lá do Maomé, junto com a galera dele lá e tal. Quem reinava lá era o Rubal, né? Que reinava lá como deus, né? E aí é bem interessante, né? Porque em Shumatsu no Valkyrie eles poderiam adaptar essa queda do Rubal de um jeito mitológico, né? Em vez de usar ali a história exatamente, né? Usar a mitologia para contar um pouco de um jeito diferente essa história. Por exemplo, poderia ser que os deuses ali, é sabido na verdade que os deuses eram adorados de um jeito muito próximo dos humanos nessa região aí das Arábias. Então esses deuses, eles eram meio que super-humanos, por assim dizer, né? O que me lembra que inclusive eles eram consultados, né, pelos oráculos e tal, né, por seres mais xamânicos, vamos dizer assim, das tribos, como se fossem líderes mesmo das tribos, né? Então é como se cada deus liderasse ali uma região, vamos dizer assim, da Arábia, né, uma partezinha ali da Arábia. E isso me fez lembrar de um jogo antigo pra caramba aí do Play 2, não sei quem chegou a jogar, que é Sengoku Basara. Acho que tem até um anime dele, se eu não me engano aí, que é meio velhinho também, é bem velho na verdade. E cara, eu acho muito legal aquele jogo, onde a gente tem aí basicamente, né, os líderes de cada facção ali, né, de cada reino, por assim dizer. Eles são todos muito poderosos, eles têm superpoderes ali e tal. E tem os minions deles ali na guerra e a gente joga com eles, com os caras mais bolados, né? E a gente arregaça os minions até chegar no líder inimigo e lutar com ele. Acho bem legal essa ideia. E dá pra encaixar esse tipo de história aqui, né? No caso, os deuses aí pré-islâmicos, né, da Arábia, eles seriam ali uma espécie de Sengoku Basara da região, onde, no caso deles, eles meio que enganariam os humanos locais, né? A ralé, por assim dizer, né? Pra lutar as guerras, né? E eles ficam ali basicamente só medindo forças numa espécie de fair play, por assim dizer. Tem uma certa amistosidade entre eles, que também tem inclusive isso aí lá no Sengoku Basara. Mas com o Rubal seria diferente. O Rubal, ele não tem esse fair play, né? Ele não tem essa amistosidade. Ele era mais brutal, ele era um deus ali que meio que os outros deuses tiveram que se juntar pra dar uma controlada nele, vamos dizer assim, né? Só que ele era muito poderoso e não dava pra galera parar ele na porrada. Seria mais ou menos essa a ideia. E em algum momento, alguns deuses ali, um ou dois deuses ali, conseguem chamar ele à razão, conseguem falar pra ele ali, pô, cara, tá fazendo merda, tá estragando o rolê e tal. E aí o Rubal percebe, né, que ele tá fazendo ali um certo mal, vamos dizer assim, né, para os outros deuses arábicos. E aí então ele decide criar uma persona, né, mais gentil. Ele tenta ser mais controlado, mais moderado. Só que nessa moderação ele acaba criando literalmente uma outra personalidade, tá ligado? Seria mais ou menos uma história que tem no Elden Ring, né, do Godfrey e do Horalu, né? Que o Horalu é o personagem real, né? E o Godfrey é uma persona do Horalu, basicamente, né? Uma persona mais calma, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Só que acontece que, no caso aqui do Rubal,
ele ficou tanto tempo, né, sendo o An, que ele acabou abandonando essa persona mais brutal dele de lado e focando só no An, tá ligado? E isso abriu brechas aí, então, para que o mundo arábico ali tivesse mais equilíbrio, vamos dizer assim, né? Não fosse destruído por um cara só, pelo menos, né? Até chegar, pelo menos, o Maomé e sua turma, né? O pessoal lá do Islã. E, cara, eu achei ele bem legal, inclusive, né? Achei ele bem interessante essa história sendo contada assim como uma espécie de Sengoku Basara. Seria bem interessante. E é um Sengoku Basara que, teoricamente, o cara não venceu, né? Ele seria tipo o Devil King, né? Tipo o Rei Demônio lá do Sengoku Basara. Seria bem interessante. Mas, enfim. Vale citar que o Rubal, ele tem uma característica própria dele, tá? Na mitologia pré-islâmica, de que ele era associado à previsão, né? E talvez além dos poderes aí de estática e de controle do solo, né, ele também poderia ter aí a capacidade de previsão do futuro quando ele tivesse nesse modo Rubal dele, né, bem boladão. Acho que dá um encaixe aí bem interessante, seria bem legal. Não sei se eu vou conseguir mostrar a imagem, inclusive, no vídeo dos dois, né, porque não tem muita imagem desse período aí, porque a galera do Islã aí meio que fez uma limpa, né, meio que estragou bastante lá das imagens, né, dos ídolos lá dos cultos pré-islâmicos, né. Então não tem muita informação assim visual das características da maioria da galera lá, tá? Bem complicadinho, vou ver se eu faço o meu melhor aí pra encontrar essa parada. Mas bom, seria mais ou menos essa ideia aí que eu construí, tá? E pra finalizar a gente tem aqui um humano pra gente falar, que é o Galvarino, mais especificamente o Galvarino Mapuche. Pois é, esse cara aqui foi pedido nos comentários, acho que do primeiro vídeo de personagens aí que poderiam estar no torneio. E o pessoal tinha falado, né, que era pra... Eu vou ver se eu boto o print aí na tela, né? Que era que esse cara era o verdadeiro Berserk, né, pela história dele. E realmente, lendo aqui a história dele, ele realmente parece ser aí um baita de um Berserk boladão, tá? Então vamos acompanhar aqui a história dele, vendo como é que a gente faz a adaptação aí em Shumatsu no Valkyrie, tá? Primeiramente, o Galvarino, né, ele é ali um cara, né, ele foi um guerreiro da tribo, né, do grupo, no caso de habitantes indígenas, conhecido como Mapuches, que estão aí até hoje, inclusive, eles existem aí. Eles são ali, se não me engano, da região do Chile, da Argentina, ali, eles pegam aquele lado ali dos Andes, né, principalmente ali e tal. E o Galvarino, ele tem uma característica muito interessante, porque enquanto estava rolando, né, o povo moderno, vamos dizer assim, estavam adentrando nas terras deles, né, do povo Mapuche. E em algum momento, não só o Galvarino, como vários, centenas ali de Mapuches foram capturados, né? E como consequência, eles acabaram ali tendo suas mãos amputadas. Alguns perderam só uma mão e o nariz. Mas no caso do Galvarino, ele foi um ali dos que tiveram as duas mãos amputadas. Pois é, ele teve as duas mãos amputadas. E a ideia de quem tinha feito isso, né, quem estava liderando essa empreitada aí na maldade, que é o tal do Garcia Hurtado de Mendoza, basicamente ali o que ele queria era enviar essa galera de volta para os Mapuches, né, e como se fosse ali um exemplo de que eles não deveriam, né, intervir, né, de que eles deveriam deixar aquele local ali desistir das terras ali que eram deles por direito, né. Só que, ao contrário do que acaba acontecendo, na verdade, o Galvarino, quando ele chega lá nos Mapuches, ele chega e fala, olha, chega lá pros líderes, né, no caso, e fala, olha, eu quero vingança. E o que a galera faz? A galera coloca ali umas lâminas nos pulsos ali do cara e ele vira uma espécie de Wolverine, mano. Pois é, o cara virou uma espécie de Wolverine indígena ali e ele participa, né, de uma empreitada ali onde eles têm ali ele tem meio que a vingança dele, por assim dizer, com o tal do Mendoza, né? E ele até consegue derrotar um cara muito importante do bando ali do Mendoza, né? Consegue ali ter uma espécie de vitória momentânea, né? Vence a batalha. Mas infelizmente os Mapuches acabam perdendo a guerra mais pra frente. Mas esse lance dele ser um cara extremamente agressivo e brutal, e ele realmente queria derrotar esses caras. Ele criou um ódio muito grande por eles, tá ligado? Por tudo que aconteceu. E ele realmente é implacável, saca? O que me lembra muito já o Lubu, já pela pouca descrição que eu vi dele. E acaba que, depois de uma longa batalha, teve uma segunda empreitada aí, onde
os Mapuches acabam perdendo, né? O Mendoza consegue ali numa luta muito difícil, muito árdua, quebrar a formação ali dos Mapuches e consegue vencer eles. E no caso do Galvarino, como ele era extremamente brutal, né? Extremamente selvagem, basicamente ali o Mendoza pede ali, dizem, né? No caso aqui alguns historiadores, que ele teria mandado aí então matar o Galvarino à base de cães, né? Ele seria devorado ali por cachorros. Mas tem um outro livro que eu vi aqui de relance aqui, né? No Wikipedia, que fala que ele, na verdade, teria morrido, na verdade, de enforcamento, né? E dá pra aproveitar isso aqui, inclusive, tá? Na história aí, pra encaixar ele em Shumatsu no Valkyrie. Mas bom, como eu imagino que seria ele aqui no torneio? Primeiramente, né? Em vida ele não tem as mãos, mas no além é outra história. O cara teria as mãos dele sim, beleza? E o volume dele daria a ele as garras, porque afinal de contas ele luta muito bem com garras. Acho que isso ficou meio óbvio aqui, né? Mas o interessante é que ele teria as garras e as mãos dele também. Isso que seria interessante aqui. Por quê? Se ele já era muito formidável na luta sem as mãos, podendo segurar e fazer manobras com as mãos, pô, ele ia ficar bem mais roubado, tá ligado? Então meio que a versão completa mesmo do cara a gente veria aqui em Shumatsu no Valkyrie, tá ligado? Seria mais ou menos essa a ideia. E daria aí uma boa dor de cabeça aí pra uma galera, né? Então assim, ele lutando em plena forma, com as mãos e com lâmina. Rapaz, segura esse maluco aí, mano. Ia ser um negócio doido, né? E fora essa questão aí da morte dele, né? Que poderiam falar que na verdade a morte por cães seria uma espécie de humilhação, vamos dizer assim, né? Que eles colocaram. Mas, na verdade, eles escolheram enforcamento porque, por cães, eles tinham medo que ele matasse os cães e comesse os cães pra se alimentar e ficar mais forte e se vingar de novo, né? E voltar ativa. Então, vai pelo outro caminho que é mais fácil, vamos dizer assim, é mais seguro, né? Por assim dizer. Então, daria pra fazer algo nesse sentido, sabe? Então ele seria um personagem extremamente implacável, que você não pode dar brechas com ele, você não pode subestimar ele, senão ele vem com tudo ali no ódio. E arregaça, tá ligado? O cara é tipo um Wolverine da vida, saca? Bem louco. Mas enfim, é mais ou menos essas ideias aí que eu consegui fazer nesse vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam, que outros personagens podem aparecer aí, né? Que outros deuses e humanos aí que enfim, existiram mitologicamente ou não, né? Poderiam aparecer aí em Shumatsu no Valkyrie, tá? Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!